A água de um rio só consegue refletir o céu quando está calma. Talvez, ao ouvir isso, você sinta uma verdade escondida dentro de si. A mente agitada não enxerga, apenas reage. E é por isso que a clareza mental é tão rara hoje. Vivemos cercados por estímulos, ruídos, cobranças e expectativas. Parece que estamos sempre correndo, mas sem saber exatamente para onde. A confusão silenciosa consome a energia, cria ansiedade e corrói as decisões mais importantes da nossa vida. Quantas vezes você já se pegou desejando apenas um instante de paz interior, não para pensar melhor, mas para enxergar melhor? O desejo oculto do coração não é apenas organizar pensamentos, mas ter a nitidez de quem sabe onde está e para onde vai. Ter clareza é como atravessar um campo enevoado e, de repente, ver o horizonte se abrir diante dos olhos. O corpo se acalma, a respiração desacelera, o medo perde força. A sabedoria antiga já sabia disso. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, está escrito: Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É como se a clareza da visão fosse também a clareza da alma. E Sêneca, refletindo sobre a vida, nos lembrou: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. A mente turva é um barco sem direção. Você pode remar com toda a sua força, mas se não sabe o rumo, só estará se desgastando contra as marés. A clareza mental não é luxo espiritual, é sobrevivência. É como afiar a espada antes da batalha. Imagine um guerreiro entrar no combate com a lâmina cega. Seus movimentos podem ser belos, suas intenções podem ser nobres, mas nenhum golpe terá efeito. Assim também é a vida sem clareza. Muitos lutam diariamente, se esforçam, resistem, mas sem enxergar onde estão errando, perdem energia em lutas que poderiam ser evitadas. Talvez você reconheça em si esse peso de caminhar sem direção clara. Talvez sinta que está fazendo muito, mas sem avançar de verdade. Se isso fala ao seu coração, saiba que não está sozinho. O que vamos explorar juntos neste vídeo é um mapa de 3 níveis de clareza, que não apenas iluminam os pensamentos, mas corrigem distorções ocultas da mente, expõem armadilhas invisíveis e alinham suas escolhas com o que realmente importa. Ao longo desta jornada, convido você a se permitir escutar não apenas com os ouvidos, mas com o silêncio do seu coração. Porque a clareza não vem da pressa, mas da pausa. Não vem da ansiedade de descobrir, mas da coragem de observar. Respire fundo e perceba. Cada palavra que chega até você não é apenas conhecimento, mas um convite a reencontrar a si mesmo. E antes de seguirmos, eu quero te pedir algo simples. Se este caminho de clareza ressoa com você, se inscreva no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui nós caminhamos juntos em direção a uma vida mais plena, mais lúcida e mais alinhada com a essência verdadeira do ser. Este espaço existe para acolher, não para apressar. Hoje, você será guiado a perceber como o ruído interno nasce, como ele confunde suas decisões, como ele distorce a sua visão. E passo a passo, vamos descobrir como calar o barulho invisível, como diferenciar o que é raiz do que é apenas sintoma, e como alinhar a mente com o coração e com o propósito maior da vida. Ao final, você verá que clareza não é apenas pensar direito, mas viver com olhos que refletem luz. A noite pode ser escura, mas quem carrega uma tocha não precisa ver tudo para seguir. Precisa apenas iluminar os próximos passos. Este é o sentido da clareza mental. Não eliminar todas as dúvidas, mas caminhar com confiança, mesmo em meio ao silêncio. E é com essa tocha acesa que nós começamos agora esta jornada. O inimigo mais traiçoeiro da clareza mental não é aquilo que vemos do lado de fora, mas aquilo que se levanta em silêncio dentro de nós. É um tipo de barulho que ninguém escuta, mas que drena a energia como um rio subterrâneo. Esse ruído interno se disfarça muitas vezes de esforço, de produtividade, até mesmo de responsabilidade. Você acredita estar fazendo o certo, mas, na verdade, está apenas se desgastando num redemoinho de pensamentos que não param. Quantas vezes você já sentiu que sua mente estava tão ocupada que parecia estar trabalhando contra você? Como se cada pensamento viesse acompanhado de uma cobrança,
de uma urgência, de uma inquietação que não dá trégua. É a sensação de estar no controle de tudo, quando, na realidade, é o controle que está te controlando. A ansiedade veste a máscara da eficiência, mas por dentro transforma até as pequenas preocupações em tempestades. A neurociência explica parte desse fenômeno. A amígdala, região do cérebro responsável por processar o medo, exagera a importância de cada detalhe e transforma cenários comuns em riscos ampliados. É como se um simples arranhão fosse sentido como uma ferida grave. Assim, a mente cria emergências que nunca existiram de fato. Esse processo é invisível, porque acontece antes mesmo de termos consciência. E quando percebemos, já estamos cansados, já estamos reagindo, já estamos drenados. O ruído interno não é apenas um desconforto emocional. Ele é também um ladrão de clareza. Ele faz com que a mente se ocupe de detalhes irrelevantes, enquanto perde de vista o que realmente importa. Ele cria uma falsa sensação de movimento, mas esse movimento é como correr em uma esteira. Você gasta energia, mas continua no mesmo lugar. A cada passo, mais exaustão, menos visão. E o mais cruel é que esse ruído raramente é percebido. Ele não grita, ele sussurra. Ele convence você de que precisa se preocupar com mais um detalhe, que precisa rever mais uma vez aquela decisão, que precisa antecipar mais um cenário improvável. Até que, ao fim do dia, você percebe que pensou demais, planejou demais, mas viveu de menos. Talvez você reconheça esse padrão em sua própria vida. Talvez já tenha notado que mesmo em dias aparentemente tranquilos, sua mente não descansa. Mesmo quando tudo está em ordem, existe sempre uma voz interna dizendo que algo pode dar errado. E isso é o ruído invisível, a incapacidade de se entregar ao presente porque a mente está ocupada fabricando fantasmas. Sêneca, certa vez, escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. O ruído interno é exatamente isso, uma tempestade criada pela mente. E é esse inimigo que precisamos aprender a reconhecer. Porque só o que é nomeado pode ser enfrentado. Só o que é revelado pode ser silenciado. O primeiro passo da clareza é perceber que essa confusão não é você. Ela é apenas uma camada de barulho sobre o que você realmente é. Quando você começa a enxergar o ruído como ruído, algo muda. O silêncio interior deixa de ser um sonho distante e começa a se tornar uma possibilidade concreta. Vivemos numa era em que a informação está por toda parte. Notícias, livros, cursos, vídeos, mensagens. A cada segundo somos bombardeados por dados, e muitos acreditam que quanto mais absorvem, mais sábios se tornam. Mas existe uma armadilha oculta nesse excesso. Informação não é clareza. Informação não é sabedoria. Você já se sentiu sobrecarregado depois de um dia de muito estudo ou de muitas horas consumindo conteúdo, mas ao final percebeu que sua mente estava ainda mais confusa? Esse é o erro silencioso. O acúmulo de dados pode gerar a sensação de crescimento, mas quando não é digerido, apenas cria mais barulho interno. A mente se enche de fragmentos, mas continua incapaz de enxergar o todo. Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, deixou um alerta que ecoa até hoje. Muito estudo é enfado da carne. Não significa que estudar não tenha valor, mas que a busca desenfreada por informações pode esgotar o espírito sem trazer clareza verdadeira. Porque sabedoria não nasce da quantidade, mas da profundidade. Informação é como uma pilha de tijolos. Você pode acumular milhares, mas se não souber o que construir com eles, terá apenas peso e desordem. Sabedoria é quando você aprende a usar cada tijolo para erguer algo sólido. E é isso que a clareza exige. Menos acúmulo, mais aplicação. Na prática, a confusão vem porque confundimos saber com viver. Você pode ter lido dezenas de livros sobre paciência, mas se ainda explode diante de uma contrariedade, essa informação não se tornou sabedoria. Pode conhecer teorias sobre equilíbrio emocional, mas se continua deixando que o ruído do mundo dite suas escolhas, ainda não alcançou clareza. A diferença está no discernimento. Informação mostra o que é possível,
Sabedoria mostra o que é essencial. Informação incha a mente. Sabedoria enriquece o coração. Informação é rápida. Sabedoria é silenciosa. E por isso, a clareza não se encontra na pressa de consumir mais, mas no cuidado de aplicar o pouco que já foi absorvido. Talvez você já tenha sentido o peso dessa busca infinita por mais conhecimento. Talvez já tenha se frustrado por perceber que, mesmo após aprender tanto, ainda não se sente em paz. É porque a clareza não é conquistada pelo excesso, mas pela seleção. Não é sobre tudo o que você sabe, mas sobre aquilo que você finalmente coloca em prática, com consciência e verdade. Sêneca dizia que não é a quantidade de livros que importa, mas os poucos que realmente transformam. Da mesma forma, não é a quantidade de informações que ilumina, mas as poucas que se tornam guia. E é exatamente aqui que a clareza começa a nascer. Quando deixamos de colecionar dados e passamos a ouvir o que realmente faz diferença para a alma, há um tipo de ansiedade que se disfarça de prudência. É a mente que não consegue descansar, porque está sempre projetando um amanhã. Planejar parece algo saudável, e muitas vezes é. Mas quando o futuro ocupa espaço demais, ele apaga a luz do presente. É como caminhar por uma estrada olhando apenas para o horizonte. Você tropeça nas pedras que estão diante dos seus pés. Quantas vezes você já esteve ao lado de alguém que ama, mas não conseguiu estar de fato presente, porque sua mente estava ocupada com o que poderia acontecer amanhã? É nesse instante que nasce a cegueira silenciosa. Você não percebe o que está vivo diante de você, porque está ocupado demais prevendo cenários que ainda nem existem. A neurociência nos mostra que a dopamina, o neurotransmissor da antecipação, age como um combustível da ansiedade. Quando estamos constantemente pensando no que está por vir, o cérebro libera pequenas doses dessa substância, criando uma compulsão por imaginar o futuro. Planejar, então, se torna um vício invisível, e o que poderia ser um recurso de organização passa a ser uma prisão mental. Um exemplo simples ajuda a visualizar isso. Pense no executivo que organiza cada detalhe de sua carreira, cada investimento, cada movimento profissional. Ele acredita estar garantindo um amanhã seguro, mas sem perceber, passa anos sem ver o próprio filho crescer. Ele enxerga o futuro com nitidez, mas perde o presente. Quando finalmente olha para trás, descobre que o tempo não volta. Esse excesso de futuro é traiçoeiro porque nos convence de que estamos no controle. Mas, na verdade, ele apenas nos rouba a vida real. Não é errado planejar, mas quando tudo gira em torno do amanhã, esquecemos que a única vida possível acontece agora. O futuro é apenas um conceito, uma possibilidade. O presente é a única experiência concreta. O que ninguém percebe é que o excesso de futuro adoece lentamente. Primeiro, rouba a atenção. Depois, rouba a alegria. E, quando nos damos conta, já roubou anos inteiros. A cegueira não é visível de imediato porque estamos sempre ocupados, sempre produtivos, sempre pensando em adiantar algo. Mas a verdade é que viver para adiantar a vida é nunca vivê-la de verdade. Clareza significa abrir os olhos não apenas para o que vem, mas para o que já é. Significa permitir-se sentir a presença das pessoas, das experiências, das pequenas dádivas do cotidiano, porque, ao contrário do que a mente ansiosa sugere, o presente não é perda de tempo. É o único tempo que realmente existe. Existe um engano sutil que muitos de nós carregamos. Acreditar que quanto mais controlamos, mais clareza teremos. Esse é um dos maiores auto-enganos da mente. O desejo de controlar nasce quase sempre de um medo oculto. Medo de perder, medo de não estar preparado, medo de ser surpreendido. E para mascarar esse medo, criamos planos detalhados, planejamos cada movimento, tentamos antecipar cada variável. Parece racional, mas no fundo é apenas ansiedade organizada. Quantas vezes você já se viu revisando mentalmente uma situação várias vezes, acreditando que isso lhe daria segurança? Na verdade, esse excesso de planejamento não traz clareza, mas rigidez. E a vida, que é imprevisível por natureza, sempre encontra uma forma de testar essa rigidez.
Basta um detalhe sair diferente para que o castelo desmorone. A mente que confunde controle com clareza acredita estar preparada, mas na primeira mudança inesperada se perde em desespero. A própria sabedoria bíblica nos alerta sobre isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, está escrito: "Basta a cada dia o seu próprio mal." O sentido dessa frase é profundo. A vida pede presença, não hiperplanejamento, porque cada dia traz suas próprias demandas. E tentar carregar o peso do amanhã hoje é como encher as mãos de pedras antes da jornada começar. Você se cansa antes mesmo de dar o primeiro passo. Há inúmeros exemplos de pessoas que viveram essa armadilha. Pense em alguém que se dedicou por anos a manter tudo sob controle: finanças, relacionamentos, carreira. E de repente, uma única mudança inesperada, uma demissão, uma perda, um rompimento, foi suficiente para desmoronar todo o equilíbrio. Isso acontece porque o controle nunca foi clareza. Foi apenas uma ilusão de segurança. A mente que busca controle está sempre tensa, sempre inquieta, sempre desconfiada do inesperado. Já a mente clara não precisa controlar tudo. Ela compreende que a vida é feita de variáveis e que sua força está não em antecipar cada uma delas, mas em manter a calma diante de qualquer uma que surja. Clareza não é prever o futuro, é atravessar o presente com serenidade. É importante perceber a diferença entre planejar com sabedoria e tentar controlar por medo. O planejamento saudável organiza, o controle excessivo aprisiona. O planejamento cria espaço, o controle sufoca. A clareza nasce quando aceitamos que nem tudo precisa estar sob o nosso domínio, para que possamos viver com segurança. Quando entendemos isso, o peso do controle começa a cair. O coração encontra espaço para respirar. A mente se abre para enxergar não apenas os riscos, mas também as possibilidades. E nesse instante, descobrimos que a clareza não está em ter domínio sobre todas as coisas, mas em aprender a confiar naquilo que a vida nos apresenta. A clareza não começa com grandes revelações, mas com algo aparentemente simples. Aprender a separar o que é ruído do que é essencial. O ruído está em toda parte, nos excessos de informações, nas opiniões alheias, nos medos que ecoam em silêncio, nas exigências sociais que tentam nos moldar. O essencial, por outro lado, é sutil, quase tímido. Ele não grita, ele apenas espera ser ouvido no silêncio. Muitos acreditam que clareza significa encher a mente de pensamentos mais organizados. Mas a verdade é outra. Clareza é esvaziamento, é abrir espaço, é permitir que entre milhares de vozes internas e externas, apenas uma permaneça, a voz daquilo que realmente importa. Sem esse discernimento, a mente se torna como um óculos embaçado. Você olha para a vida, mas tudo parece turvo. E não importa o quanto se esforce, os contornos nunca ficam nítidos. A diferença só acontece quando você limpa as lentes. Um exercício simples ajuda nesse processo. Dedicar 10 minutos para escrever à mão tudo o que ocupa sua mente. Sem filtro, sem julgamento. Apenas despejar os pensamentos no papel. Essa prática funciona como abrir uma janela em um quarto abafado. O ar entra, a mente respira. Aos poucos, você começa a perceber o que era apenas repetição e o que é realmente importante. O papel guarda o peso e a mente se liberta para enxergar. A vida exige que aprendamos a ouvir, mas não qualquer som. Ouvir o essencial é uma arte, e essa arte só se revela quando aceitamos calar o barulho que criamos em excesso. Quando você escreve, quando respira fundo, quando dá à mente o direito de descansar, o ruído perde força, e nesse instante, a clareza começa a se insinuar. Clareza não é ter respostas imediatas, mas enxergar quais perguntas realmente valem a pena. Não é encher o coração de planos, mas ouvir o que sua alma já estava tentando dizer há muito tempo. Esse é o primeiro nível de clareza: discernir a voz do ruído. Diferenciar o que apenas ocupa espaço do que realmente conduz à vida que você deseja viver. Sem esse primeiro passo,
todos os outros se tornam impossíveis. Porque se o barulho não é silenciado, ele rouba a energia e distorce a visão. Mas quando a voz do essencial começa a se destacar, tudo ao redor parece ganhar uma nova nitidez. É como se a vida, que antes era confusa, começasse a mostrar seus contornos mais claros. E assim, pouco a pouco, a mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de observação. O coração encontra calma, o corpo descansa e você descobre que não estava perdido. Apenas estava com as lentes embaçadas. Muitos acreditam que a verdadeira eficiência está em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vivemos em uma cultura que exalta a ideia de versatilidade, como se a capacidade de se dividir fosse sinônimo de força. Mas a neurociência nos mostra algo diferente. O cérebro não executa tarefas simultâneas. Ele apenas alterna rapidamente entre uma e outra. E nesse processo, perde energia, foco e profundidade. O resultado não é clareza, mas exaustão. Quantas vezes você já tentou conversar com alguém enquanto respondia mensagens no celular e percebeu que não absorveu de verdade nenhuma das duas coisas? Ou já se pegou terminando o dia com a sensação de ter feito muito, mas sem ter concluído nada de fato? A multitarefa é essa armadilha sutil. Cria a ilusão de produtividade, mas drena a qualidade do que é feito. O corpo se agita, a mente se dispersa e a clareza desaparece. Essa ilusão não é nova. A Bíblia nos traz um retrato profundo dessa realidade na história de Marta e Maria, registrada em Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Marta estava distraída por muitas tarefas, acreditando estar servindo ao que era importante. Maria, por outro lado, permaneceu atenta a apenas uma coisa. Jesus, ao observar, disse que Maria havia escolhido a melhor parte. Essa passagem nos ensina que o excesso de ocupação não é sinal de sabedoria. A verdadeira clareza está em escolher o que merece atenção. A multitarefa é como tentar olhar para o céu estrelado e para a escuridão da terra ao mesmo tempo. Seus olhos se perdem, seu coração se divide, sua mente se fragmenta. Mas quando você foca em apenas uma estrela, ela brilha com intensidade. Assim também é com a vida. Quando tudo recebe um pouco da sua atenção, nada é transformado. Mas quando algo recebe toda a sua atenção, a mudança acontece. O perigo da multitarefa está em roubar de nós a experiência plena. Você pode estar fisicamente presente em um jantar, mas mentalmente ausente, dividido entre trabalho, notificações e preocupações. E, ao final, leva consigo apenas memórias quebradas. Clareza nasce da entrega, não da divisão. Talvez você tenha se acostumado a acreditar que ser multitarefa é virtude, mas a verdade é que o preço dessa prática é alto. Ansiedade, fadiga, perda de presença. A vida não pede que façamos tudo ao mesmo tempo. Ela pede que façamos cada coisa com inteireza. A clareza floresce quando escolhemos menos, mas vivemos mais profundamente o que escolhemos. Depois de aprender a distinguir a voz do ruído, surge um passo ainda mais profundo. Perceber que muitas vezes o que enxergamos como problema não é a causa, mas apenas um sintoma. A mente confusa costuma se ocupar com os ramos, enquanto a clareza sempre busca a raiz. É a diferença entre podar folhas que voltam a crescer ou tratar a fonte que as alimenta. Pense em quantas vezes você disse a si mesmo: "Eu não tenho tempo". Essa frase parece real, mas quase sempre esconde outra verdade. Não é falta de tempo, é desordem de prioridades. O problema não está no relógio, mas no coração que não consegue decidir o que vem primeiro. Quando cuidamos apenas dos ramos, nos afogamos em soluções rápidas. Mas quando tocamos a raiz, descobrimos que o verdadeiro peso não estava na falta de horas, e sim na falta de direção. A clareza exige coragem para fazer essa pergunta simples e transformadora. Qual é a raiz desse incômodo? Porque atrás de cada reclamação visível existe uma emoção não resolvida. A raiva pode esconder medo. O excesso de trabalho pode esconder insegurança. A pressa
pode esconder a tentativa de evitar o silêncio. Quando enxergamos a raiz, tudo muda, porque passamos a tratar o coração em vez de apenas remediar o comportamento. Uma forma prática de visualizar isso é a árvore do problema. Imagine um tronco representando a situação que você enxerga. Atrasos, procrastinação, discussões repetidas. Os ramos são os comportamentos que aparecem, mas a raiz são as emoções que alimentam tudo. Sem resolver a raiz, os ramos continuam a crescer. Mas quando mergulhamos fundo e reconhecemos o que está por trás, os sintomas perdem força. Esse é o segundo nível de clareza. Trocar a pressa de resolver por fora pela disposição de compreender por dentro. A mente confusa olha para o imediato. A mente clara busca o essencial. E é nesse mergulho para dentro que as respostas começam a surgir de um lugar diferente, um lugar que não se esgota. Enxergar a raiz é um ato de honestidade. Exige reconhecer que muitas vezes não é o mundo que nos oprime, mas as escolhas internas que nos aprisionam. Exige admitir que não é o excesso de demandas, mas a dificuldade em priorizar. Exige observar que a dor não está apenas no que nos acontece, mas no que não aprendemos a lidar dentro de nós. Quando você começa a enxergar a raiz e não apenas os ramos, algo extraordinário acontece. Os problemas deixam de parecer intermináveis. A vida que antes parecia caótica revela uma ordem mais profunda. E essa ordem traz paz, porque mostra que nem tudo precisa ser combatido lá fora. Grande parte do trabalho é feito no silêncio de dentro. A mente humana costuma acreditar que quanto mais pensa, mais compreende. Crescemos ouvindo que é preciso raciocinar, analisar, calcular. Mas existe um paradoxo profundo que poucos percebem. Muitas vezes, o excesso de pensamento se torna o maior obstáculo à clareza. É como tentar enxergar o fundo de um lago enquanto atiramos pedras na água. O movimento constante impede a visão. Só quando a superfície se acalma é que o reflexo surge. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Alguma situação complexa lhe tirou o sono, e você passou horas refletindo, tentando encontrar a solução. Mas a resposta só apareceu depois, quando você se calou, quando não estava mais pensando nela, quando permitiu um instante de silêncio. O que parecia insolúvel se revelou naturalmente, não porque você forçou, mas porque parou de agitar a água. Esse é o poder do silêncio. Ele não é vazio, como muitos acreditam. Ele é espaço. É nesse espaço que as percepções mais sutis conseguem se manifestar. O ruído mental, ao contrário, funciona como uma cortina. Ele bloqueia o que já estava ali, esperando para ser visto. O silêncio não traz algo novo de fora. Ele apenas revela o que já estava dentro. Na prática da vida, isso pode ser decisivo. Pense em um líder diante de um conflito. Sua reação imediata poderia aumentar a tensão. Mas quando ele aprendeu a cultivar alguns instantes de silêncio antes de responder, percebeu nuances que não enxergava antes. Descobriu que as palavras certas não estavam no impulso, mas na pausa. Foi nesse espaço de quietude que a clareza emergiu. O Salmo 46, versículo 10, nos recorda: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um chamado espiritual, mas também uma sabedoria prática. O saber não nasce do excesso de barulho, mas da quietude. É no recolhimento que enxergamos além da superfície. O silêncio é um mestre que fala sem palavras. Ele nos ensina que a mente não precisa resolver tudo, que o coração não precisa se agitar diante de cada incerteza. O silêncio nos devolve ao essencial, mostrando que clareza não é acumular raciocínios, mas permitir que a verdade se revele por si mesma. Este é o paradoxo. O que mais buscamos através do pensamento incessante, só conseguimos encontrar quando paramos de pensar. Porque a clareza não se conquista pela força da mente, mas pelo repouso da alma. Quando pensamos em clareza mental, é comum imaginar apenas raciocínio, lógica e organização. Mas existe um elemento frequentemente esquecido, e sem ele, toda clareza se torna frágil: as emoções.
Muitas pessoas tentam separar razão e sentimento, como se fossem inimigos. Tentam ignorar o que sentem, acreditando que isso as tornará mais lúcidas. Mas o contrário acontece. Ignorar as emoções gera decisões desconectadas, sem raiz, sem verdade. As emoções não são obstáculos à clareza. Elas são sinais. Funcionam como faróis no painel de um carro. Não existem para atrapalhar a viagem, mas para indicar que algo precisa de atenção. Quando insistimos em ignorar esses sinais, é como dirigir sem olhar para o painel. Mais cedo ou mais tarde, o motor para e o caminho se interrompe. Talvez você já tenha sentido isso. Tomou uma decisão que parecia racional, lógica, impecável no papel, mas por dentro havia uma inquietação, um desconforto. O tempo passou e você percebeu que essa decisão não era sustentável. Não porque faltasse estratégia, mas porque faltava alinhamento com o que seu coração já sabia. A emoção havia avisado, mas a mente não quis ouvir. Clareza verdadeira não é apenas mental, é também emocional. Quando tratamos as emoções como inimigas, elas se tornam ruído. Quando as reconhecemos como bússolas, elas apontam direção. O medo pode indicar necessidade de cautela. A tristeza pode revelar algo que precisa ser curado. A alegria pode confirmar que estamos no caminho certo. O problema não está em sentir, mas em ignorar o que sentimos. É preciso aprender a ler esses sinais com humildade. Assim como não julgamos um farol de alerta por acender, também não devemos julgar as emoções que surgem. Elas não estão contra nós, mas a nosso favor. São mensageiras que nos aproximam de quem realmente somos. A clareza nasce quando razão e emoção deixam de lutar entre si. Quando permitimos que a mente organize e que o coração sinalize. Quando percebemos que a inteligência não está apenas no pensamento, mas também no sentir. Porque viver com clareza não é apenas calcular o que funciona, é também honrar o que pulsa dentro de nós. E talvez esse seja um dos fatores mais esquecidos. Sem emoções, a vida até pode ser eficiente, mas jamais será inteira. A mente pode até guiar, mas é o coração que confirma o caminho. Até aqui, percorremos dois níveis fundamentais: distinguir o ruído do essencial e aprender a enxergar a raiz em vez dos ramos. Mas existe um nível mais profundo de clareza, aquele que sustenta a vida inteira e dá sentido a todas as escolhas: o alinhamento entre mente, emoção e propósito. Quando essas três dimensões caminham juntas, nasce uma força interior que não depende das circunstâncias externas. A clareza plena não se limita ao raciocínio correto nem ao equilíbrio emocional. Ela exige coerência interna. É o momento em que o que você pensa, o que você sente e o que você vive estão em harmonia. Quando a mente diz uma coisa, mas o coração sente outra, surge conflito. Quando a emoção pede um caminho, mas o propósito não é honrado, nasce confusão. Somente quando razão, sentimento e direção maior se encontram, a visão se torna cristalina. A Bíblia nos lembra em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa alinhar suas emoções com o propósito, para que cada decisão seja coerente. Porque não adianta ter uma mente organizada se o coração está ferido. Não adianta ter boas intenções se a mente está obscurecida. O coração é a fonte, a mente é o canal, o propósito é o destino. Uma forma prática de cultivar esse alinhamento é fazer a pergunta tríplice antes de tomar decisões importantes. Isso é racional? Isso é emocionalmente honesto? Isso honra meu propósito maior? Quando uma escolha consegue atravessar esses três filtros, ela não apenas faz sentido, mas também traz paz. Não é mais uma decisão tomada pelo impulso ou pela pressão externa, mas pela clareza que nasce de dentro. Muitas vezes, a falta de clareza não está em não saber o que fazer, mas em não conseguir alinhar essas três vozes. A mente diz, isso é lógico. A emoção sussurra, isso me dói. O propósito lembra, isso não me leva onde quero chegar.
E quando insistimos em seguir apenas uma dessas vozes, sem escutar as outras, acabamos no caminho errado. A clareza de terceiro nível é maturidade espiritual e emocional. É quando você aprende a respeitar a lógica da mente sem sufocar o coração. É quando ouve as emoções, sem perder a direção maior. É quando as escolhas deixam de ser apenas práticas e se tornam também coerentes com sua essência. Esse estado não se conquista de uma vez, mas se constrói no silêncio, na reflexão e na coragem de ser inteiro. Quando mente, emoção e propósito se alinham, a vida ganha consistência. O peso das decisões diminui, porque não existe mais divisão interna. A energia que antes era desperdiçada em conflitos interiores se transforma em força para avançar. E então, a clareza deixa de ser apenas um instante passageiro e passa a ser um modo de viver. Muitas pessoas passam anos inteiros sem olhar para dentro. Vivem ocupadas, sobrecarregadas, correndo de uma tarefa para outra, acreditando que o simples fato de manter-se em movimento já garante segurança. Mas o corpo, a mente e a alma sempre cobram o preço. E quando o colapso chega, quando a crise se instala, quando a vida interrompe abruptamente o ritmo, é nesse momento que, desesperadamente, tentamos encontrar clareza. Esse é um erro silencioso, mas profundo. Buscar clareza apenas quando já estamos à beira do abismo. É como afiar a espada no meio da guerra. O soldado pode até conseguir, mas o risco é enorme. A sabedoria está em afiar antes, em preparar-se em silêncio, em cultivar o equilíbrio antes da tempestade. Quem espera o caos para refletir, descobre que a mente confusa, já desgastada pelo peso das circunstâncias, não consegue encontrar com facilidade a luz que precisa. Pense em quantas histórias você já ouviu de pessoas que só mudaram seus hábitos depois de uma doença grave, ou de alguém que só repensou sua vida depois de um rompimento doloroso, ou ainda de profissionais que só perceberam a necessidade de descanso depois de um colapso físico e emocional. Um médico, por exemplo, pode passar anos cuidando de outros até que o próprio corpo grite e ele se veja diante do esgotamento completo. O burnout não surge de um dia para o outro. Ele é a consequência de uma vida sem pausas, sem silêncio, sem clareza. A vida sempre dá sinais. Mas quando ignoramos esses sinais, a crise se torna inevitável. A clareza não deveria ser um recurso de emergência, mas uma prática cotidiana. Esperar pela dor para refletir é desperdiçar o dom da antecipação, porque a vida não foi feita apenas para sobreviver ao caos, mas para florescer em meio à calma. Buscar clareza apenas em momentos de crise é viver apagando incêndios, sem nunca aprender a cuidar do fogo antes que ele se espalhe. É viver em ciclos de tensão e alívio, sem nunca alcançar a serenidade estável. A verdadeira clareza não é aquela que aparece de repente em meio ao desespero, mas a que se cultiva pouco a pouco, todos os dias, como quem rega um jardim. Talvez você já tenha sentido isso em sua própria vida. Talvez já tenha pedido paz em momentos de dor extrema e se perguntado por que não começou antes a cuidar do seu interior. Mas a boa notícia é que nunca é tarde. Cada instante é um convite. A vida sempre oferece a possibilidade de começar de novo, não quando a crise chega, mas agora. Clareza é preparação. Clareza é disciplina silenciosa. Clareza é escolher enxergar antes que o escuro se torne absoluto. Quem cultiva clareza no cotidiano não depende da crise para acordar. Já vive desperto, já vive atento, já vive em paz. A natureza sempre foi um espelho da alma humana. Ela nos mostra, sem palavras, lições que atravessam séculos. Um rio, por exemplo, só consegue refletir o céu quando está em calma. Enquanto suas águas estão agitadas, tudo parece distorcido, quebrado, confuso. Mas quando o fluxo encontra repouso, até mesmo o infinito se espelha em sua superfície. Assim também é a mente. Quando agitada, distorce a realidade. Quando serena, reflete a verdade. A filosofia estoica já apontava essa sabedoria. Para os antigos, clareza não era reagir de imediato, mas aprender a pausar. Reagir no impulso
É como tentar atravessar uma tempestade sem esperar a chuva passar. A clareza está na capacidade de observar antes de agir, de esperar alguns segundos para que a visão interna se organize. É por isso que muitos sábios praticavam o silêncio e o atraso deliberado na resposta, não para evitar o conflito, mas para garantir que sua reação nascesse da lucidez e não do barulho. Essa lição da natureza pode ser aplicada de forma simples na vida cotidiana. Quando sentir que as palavras estão prestes a sair em tom de descontrole, permita-se um intervalo de 5 segundos antes de responder. Esse pequeno espaço pode transformar completamente uma conversa. O que poderia se tornar um conflito desnecessário se converte em oportunidade de compreensão. O que seria uma reação impensada se torna uma resposta consciente. A clareza da natureza também nos ensina sobre ritmo. O sol nasce todos os dias, mas nunca se apressa. As árvores crescem lentamente, mas com raízes profundas. O mar avança e recua em ciclos constantes, sem nunca perder o equilíbrio. Tudo obedece a uma ordem silenciosa que não precisa ser forçada. Assim também é o caminho da clareza. Não exige pressa, mas constância. Não pede ansiedade, mas confiança. Talvez a vida já tenha lhe mostrado momentos em que, ao desacelerar, você percebeu detalhes que antes passavam despercebidos. O canto de um pássaro, o vento tocando o rosto, o sorriso de alguém próximo. Essas pequenas percepções são lembretes de que a mente calma enxerga o que a mente agitada ignora. O segredo é aprender a viver como a natureza nos ensina, sem resistência ao ritmo natural da vida. A clareza não nasce de tentar controlar o tempo, mas de aprender a fluir com ele. É no silêncio do rio, no compasso da árvore, na calma do vento, que descobrimos que a sabedoria não está em correr mais rápido, mas em caminhar com consciência. Há histórias que não apenas tocam, mas revelam verdades profundas sobre a condição humana. A história de uma viúva, por exemplo, mostra como a clareza pode ressurgir mesmo depois da escuridão mais densa. Durante anos, ela viveu um luto confuso. A ausência do companheiro era como um vazio sem fim. O mundo continuava, as pessoas seguiam, mas dentro dela tudo parecia suspenso. A mente não encontrava direção, o coração não encontrava repouso. Ela tentava se ocupar, criava rotinas, preenchia o tempo com tarefas, buscava se distrair. Mas a verdade é que nada disso trazia clareza. Tudo parecia neblina. Foi somente quando começou a simplificar, quando deixou de lado a necessidade de controlar todos os detalhes e passou a cuidar apenas do que era essencial, que um novo horizonte começou a se abrir. Pequenos gestos, organizar a casa, cultivar um jardim, caminhar lentamente pela manhã, trouxeram de volta um sentido esquecido. Esse movimento de reconstrução não apagou a dor, mas trouxe clareza dentro dela. O luto não desapareceu, mas deixou de ser uma prisão. O que antes era apenas confusão se transformou em espaço para novos significados. Ela percebeu que a vida não seria a mesma, mas ainda poderia ser plena. A clareza não nasceu do esquecimento da perda, mas da aceitação de que o que havia sido perdido não era aquilo que definia sua essência. A Bíblia nos dá um exemplo semelhante na história de Jó. Ele perdeu tudo: bens, saúde, família. E mesmo assim, sua visão de fé permaneceu. Jó não se confundiu com as circunstâncias. Sua clareza não estava no que possuía, mas no que permanecia dentro dele. A fé lhe deu visão quando tudo ao redor parecia escuridão. Essa viúva, assim como Jó, descobriu que a clareza não é a ausência de dor, é a capacidade de continuar enxergando sentido, mesmo quando a vida tenta arrancar tudo. É o entendimento de que, apesar da perda, ainda existe um caminho, ainda existe um propósito, ainda existe uma luz. E aqui está o grande insight. A clareza não nasce apenas dos momentos de conquista, mas também das quedas. Muitas vezes é no chão, entre os cacos, que enxergamos de forma mais nítida aquilo que realmente importa. Porque o que perdemos não nos define. O que nos define é o que escolhemos preservar dentro de nós, mesmo quando tudo parece desmoronar.
A clareza mental não é apenas organizar pensamentos, mas alinhar a visão com o coração e com o propósito. É como acender uma tocha na escuridão. A noite continua sendo noite, mas os passos tornam-se seguros. Ao longo desta jornada, vimos que o primeiro passo é discernir a voz do ruído. O segundo é enxergar a raiz em vez dos ramos. E o terceiro é alinhar mente, emoção e propósito. São degraus que nos conduzem da confusão ao equilíbrio, do barulho ao silêncio, da dispersão à lucidez. A sabedoria bíblica nos lembra em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso nos mostra que clareza não é apenas uma conquista humana, mas também um dom recebido. Uma mente aberta e um coração receptivo se tornam terra fértil para esse presente. E os filósofos reforçam essa visão. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. A clareza é essa capacidade de interpretar a vida com sabedoria, em vez de ser arrastado pelo primeiro impulso. Pergunte-se: estou vivendo com olhos turvos ofuscados pelo ruído, ou com olhos que refletem luz? Essa pergunta não precisa de resposta imediata, mas de um espaço de silêncio onde o coração pode se escutar. Porque a clareza não se impõe, ela se revela. Clareza é aceitar que não precisamos controlar tudo. É perceber que nossas emoções não são inimigas, mas guias. É compreender que sabedoria não nasce do excesso de informações, mas da prática silenciosa do que realmente importa. É, sobretudo, lembrar que mesmo nas perdas, mesmo nos desertos, ainda existe um horizonte a ser visto. Se esse vídeo tocou você, eu lhe convido a escrever nos comentários: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Essa frase não é apenas uma declaração, mas um lembrete de que clareza e abundância começam dentro de nós. Leia também o que outros escreveram, porque cada palavra compartilhada pode se tornar luz para alguém que ainda caminha na escuridão. E se deseja continuar recebendo reflexões que fortalecem sua mente, aquietam seu coração e despertam sua verdadeira força, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Este espaço existe para isso: ser uma tocha acesa em meio à noite, uma companhia silenciosa na sua caminhada. A clareza mental não elimina os desafios da vida. Ela não apaga as sombras, mas ela ilumina o caminho, passo a passo, até que a travessia se torne menos pesada e o horizonte mais nítido. E talvez seja isso o que realmente buscamos. Não uma vida sem dificuldades, mas uma vida com direção.